Existem pessoas que produzem em uma hora o que você produz em um dia inteiro. Pessoas que alcançam em um ano o que a maioria alcança em uma década. Pessoas cuja produtividade mental é tão extraordinária que parece impossível, quase ilegal. E você olha para elas e pensa, elas têm algum segredo que eu não tenho, algum dom especial que eu não possuo. Mas aqui está a verdade revolucionária que Napoleon Hill descobriu após 20 anos estudando os maiores produtores do mundo. Produtividade mental extrema não é dom, é sistema. Não é talento, é técnica. Não é sorte, é treinamento deliberado. Andrew Carnegie produzia em um dia o que 10 empresários produziam em uma semana. Não porque trabalhava mais horas, mas porque sua mente operava em nível completamente diferente. Henry Ford revolucionou a indústria inteira com produtividade mental que parecia sobre-humana. Mas não era sobre-humano, era sistematizado. Thomas Edison registrou 1.093 patentes. Não por trabalhar 24 horas, mas por ter mente treinada para a produtividade extrema em cada hora que trabalhava. Napoleon Hill identificou que todos os grandes produtores aplicavam os mesmos 7 princípios de produtividade mental. Princípios que, quando combinados, criam resultados que parecem impossíveis para observadores externos. Hoje você vai aprender exatamente esses 7 princípios. Não é teoria abstrata, são técnicas práticas e replicáveis. Quando você aplica, sua produtividade mental não dobra, não triplica. Ela se multiplica exponencialmente. Você se torna aquela pessoa que outros olham e pensam, como é possível produzir tanto? Prepare-se, porque o que você vai descobrir tem poder de transformar completamente sua capacidade produtiva. Quando sua mente opera nesse nível, nada é impossível. Absolutamente nada. Se você quer produtividade mental que parece ilegal, inscreva-se agora e ative o sininho. Compartilhe com quem trabalha muito mas produz pouco. Mente treinada produz exponencialmente mais. Napoleon Hill fez um experimento fascinante. Ele pegou 2 pessoas com mesma inteligência, mesma educação, mesmas 8 horas de trabalho diárias. A única diferença, uma aplicava os 7 princípios de produtividade mental, outra trabalhava do jeito tradicional. Após 30 dias, a diferença nos resultados era chocante. A pessoa tradicional completou o projeto que esperava completar. Nada além, nada aquém. Trabalhou suas 8 horas diárias, produziu resultado médio. A pessoa com produtividade mental sistematizada completou não apenas um projeto, mas 4 projetos similares no mesmo período. Mesmas 8 horas, resultado 4 vezes superior. Como? Andrew Carnegie revelou a Napoleon Hill. A maioria das pessoas confunde atividade com produtividade. Elas estão ocupadas 8 horas, mas produtivas apenas 2. Eu estou produtivo 8 horas porque minha mente opera diferente. Henry Ford observou. Trabalhei com pessoas que ficavam na fábrica 12 horas, mas produziam menos que aqueles que ficavam 6 horas com mente focada. Não é tempo, é intensidade mental. Thomas Edison conduzia experimentos que tomavam semanas de outros cientistas, mas ele completava em dias. Não porque era mais inteligente, mas porque sua mente era treinada para a produtividade extrema. Aqui está o padrão que Hill identificou. Mente comum opera em modo disperso. Pensamentos vagam, atenção divide, energia desperdiça. Mente produtiva extrema opera em modo laser. Foco absoluto, atenção concentrada, energia direcionada. A diferença não é sutil, é exponencial. Uma pessoa com mente dispersa trabalhando 10 horas produz menos que pessoa com mente focada trabalhando 3 horas. É matematicamente impossível? Não. É realidade quando você aplica os 7 princípios. O primeiro princípio de produtividade mental extrema é clareza absoluta de objetivo. Napoleon Hill descobriu que mente dispersa é mente improdutiva. Quando você não tem clareza cristalina sobre o que quer produzir, sua mente vaga sem direção, desperdiçando energia mental preciosa. Andrew Carnegie começava cada dia com 5 minutos de clareza absoluta. Hoje eu vou completar exatamente X, Y e Z. Nada mais, nada menos. Essa clareza direcionava toda a energia mental para 3 alvos específicos. Henry Ford dizia: se você não sabe exatamente o que quer produzir hoje, você produzirá qualquer coisa.
E qualquer coisa geralmente é nada de significativo. Ele tinha clareza absoluta sobre cada hora do dia. Thomas Edison não entrava no laboratório sem saber exatamente qual experimento conduziria. Clareza eliminava a divagação mental que mata a produtividade. Aqui está o problema de maioria. Elas começam o dia com ideia vaga. Vou trabalhar em projeto. Vou responder e-mails. Vou fazer coisas produtivas. Vagueza mental cria improdutividade automática. Mente precisa de alvo específico para operar em produtividade máxima. A técnica de Hill: todo dia, antes de começar trabalho, escreva em uma frase: hoje eu vou completar, objetivo específico, mensurável, com resultado claro. Não 3 objetivos vagos, um objetivo cristalino. Exemplo ruim: trabalhar no relatório. Exemplo bom: completar sessões 1, 2 e 3 do relatório com análise de dados. Diferença: clareza absoluta. Quando sua mente sabe exatamente o que deve produzir, ela elimina divagações e opera em modo laser. Produtividade não é sobre fazer mais coisas, é sobre ter clareza absoluta do que fazer e eliminar todo o resto. Mente clara produz exponencialmente mais que mente confusa. O segundo princípio é trabalhar em blocos de foco intenso, não em maratona de dispersão. Napoleon Hill descobriu que mente humana não foi feita para foco constante por 8 horas, mas pode manter foco extremo por períodos curtos e intensos. Andrew Carnegie trabalhava em blocos de 90 minutos de foco absoluto, seguidos de 15 minutos de descanso mental completo. Nesses 90 minutos, 0 distrações, sem e-mails, sem ligações, sem interrupções. Produtividade desses blocos era 5 vezes superior a horas de trabalho disperso. Henry Ford implementou sistema similar em fábricas. Períodos de concentração intensa, seguidos por pausas estratégicas. Descobriu que trabalhadores produziam mais em 6 horas de blocos focados que em 10 horas de trabalho contínuo disperso. Thomas Edison tinha blocos de experimentação intensíssima, seguidos por cochilos rápidos. Essa alternância entre intensidade e recuperação mantinha a mente em pico produtivo. Aqui está a ciência. Mente em foco intenso consome energia mental rapidamente. Após certo ponto, continuar trabalhando é apenas fingir produtividade. Você está presente, mas mentalmente exausto. Blocos de foco intenso com recuperação estratégica mantêm mente sempre em zona de produtividade máxima. A técnica prática: divida trabalho em blocos de 60 a 90 minutos. Durante bloco, foco absoluto. Celular no silencioso, notificações desligadas, porta fechada, fone com música instrumental ou silêncio. Após bloco, 15 minutos de recuperação mental real. Caminhe, alongue, olhe pela janela, mas não consuma mais informação. Deixe mente descansar. Então, próximo bloco de intensidade. 3 blocos de 90 minutos com intensidade total produzem mais que 8 horas de trabalho disperso. Matemática não engana. Você trabalha em blocos intensos ou maratona dispersa? Inscreva-se e ative o sininho para dominar blocos de foco. Compartilhe para ensinar intensidade produtiva. Blocos focados superam horas dispersas. O terceiro princípio é eliminação brutal de distrações, não apenas gerenciamento. Napoleon Hill observou que produtores extremos não gerenciam distrações. Eles as eliminam completamente e sem piedade. Andrew Carnegie tinha regra. Durante período de trabalho focado, absolutamente nada o interrompia. Nem sócios importantes, nem clientes, nem família. Portas trancadas, assistentes instruídos. Parecia extremo, mas produzia resultados extraordinários. Henry Ford criou salas de foco total em suas fábricas onde engenheiros trabalhavam sem nenhuma interrupção. Produtividade nessas salas era 10 vezes superior a espaços abertos com distrações constantes. Thomas Edison trabalhava em laboratório isolado quando precisava de produtividade extrema. Ele entendia: cada interrupção não custa apenas o tempo da interrupção. Custa 20 minutos para a mente retomar foco profundo. Aqui está a matemática devastadora. Se você é interrompido 4 vezes por hora, você perde não só tempo das interrupções, mas tempo de recuperação de foco.
Resultado: você trabalha 8 horas, mas tem apenas 2 horas de produtividade real. A técnica de eliminação brutal. Identifique suas 5 maiores distrações. Não tente gerenciá-las. Elimine-as completamente durante blocos de foco. Celular, outro cômodo. E-mails, fechados. Colegas, placa na porta. Trabalho focado até X horas. Redes sociais, bloqueadores de site. Notificações, todas desligadas. Pensamentos aleatórios. Papel ao lado para anotar e voltar depois. Parece extremo? É. Mas produtividade extrema exige medidas extremas. Você pode ser educado e socialmente disponível, ou pode ser extremamente produtivo. Raramente pode ser ambos simultaneamente. Escolha produtividade durante blocos de foco, seja social durante blocos de descanso. O quarto princípio é gerenciar energia mental estrategicamente, não apenas tempo. Napoleon Hill descobriu que produtores extremos não apenas gerenciam tempo, gerenciam energia mental, recurso muito mais valioso e limitado. Andrew Carnegie conhecia seus picos de energia mental. Manhã para decisões estratégicas complexas, tarde para execução, fim de dia para tarefas administrativas simples. Ele não lutava contra a biologia, trabalhava com ela. Henry Ford observou que tentativas de forçar produtividade quando a energia mental está baixa resultam em trabalho de qualidade inferior que precisa refazer. Melhor descansar e trabalhar quando a energia retorna. Thomas Edison cochilava várias vezes ao dia. Não por preguiça, mas porque entendia. 15 minutos de sono restauram energia mental melhor que 2 horas de descanso rolando feed de redes sociais. Aqui está a verdade. Você não tem energia mental constante ao longo do dia. Você tem picos e vales. Produtividade extrema significa alocar tarefas mais importantes para picos, tarefas mecânicas para vales. A técnica: rastreie sua energia mental por 1 semana. Em que horas você sente mente mais afiada? Essas são suas horas de ouro. Reserve para trabalho que exige máxima capacidade cognitiva. Em que horas você sente nebuloso? Essas são horas para tarefas que não exigem muito. E-mails, organização, reuniões rotineiras. Também, identifique o que drena energia mental. Decisões demais, multitarefa, conversas tóxicas, consumo excessivo de informação. Elimine ou minimize durante período produtivo. E o que restaura energia? Exercício, natureza, música, cochilos curtos. Integre estrategicamente. Quando você finalmente gerencia energia mental, não apenas tempo, produtividade dispara, porque você está sempre trabalhando no estado mental ideal. O quinto princípio é sistema de captura mental que libera RAM mental. Napoleon Hill observou que mente produtiva extrema não tenta lembrar de tudo. Isso sobrecarrega a memória de trabalho e diminui capacidade de foco profundo. Andrew Carnegie tinha caderno sempre ao lado. Qualquer pensamento aleatório, ideia, preocupação, tarefa para depois, ele capturava imediatamente no papel. Isso liberava a mente para voltar imediatamente ao foco sem medo de esquecer. Henry Ford tinha sistema onde qualquer funcionário podia deixar ideias, problemas ou sugestões em local específico. Isso evitava interrupções, mas garantia que nada importante se perdia. Captura sem interrupção. Thomas Edison mantinha múltiplos cadernos categorizados. Pensamento sobre invenção. A ia para caderno A. Ideia sobre projeto B ia para caderno B. Sistema de captura organizado mantinha a mente livre de sobrecarga. Aqui está o problema de mente sobrecarregada. Parte significativa da sua capacidade mental está sendo usada para tentar lembrar coisas, preocupar-se com esquecer, ou pensar em tarefas futuras. Isso deixa menos capacidade para trabalho presente. A técnica de captura mental. Tenha sistema confiável sempre acessível. Pode ser caderno, app, gravador de voz. A chave é confiável. Você precisa confiar 100% que se capturou ali, não vai perder. Então, no momento que pensamento aleatório surge durante foco, lembrar de ligar para cliente, pesquisar sobre X, marcar reunião. Você captura em segundos e volta ao foco imediatamente. Sem captura, mente fica remoendo o pensamento para não esquecer, destruindo o foco.
Com captura, mente sabe, está seguro ali. Posso focar totalmente aqui agora. Resultado: foco mais profundo, produtividade mais alta. O sexto princípio são rituais de transição que preparam mente para a produtividade máxima. Napoleon Hill descobriu que produtores extremos não pulam direto para trabalho. Tem rituais específicos que colocam mente em estado ideal de produtividade. Andrew Carnegie tinha ritual matinal de 30 minutos. Exercício físico, leitura inspiradora, revisão de objetivos, visualização de sucesso. Só então começava trabalho. Ritual preparava a mente para a produtividade extrema. Henry Ford caminhava pela fábrica observando antes de entrar em trabalho focado. Ritual de transição entre modo casual e modo produtivo. Sem transição abrupta que deixa a mente desorientada. Thomas Edison fazia experimentos simples e conhecidos antes de atacar problemas complexos. Ritual. Aquece a mente como atleta aquece corpo. Não pula direto para a intensidade máxima. Aqui está a ciência. Mente tem estados: disperso, focado, criativo, analítico. Transições abruptas entre estados são ineficientes. Rituais criam ponte suave que coloca a mente no estado desejado. A técnica: crie ritual de início de trabalho focado. Pode ser 5 minutos de respiração profunda, uma música específica, organizar mesa, revisar objetivo do dia. Seja qual for, repita consistentemente. Após 3 semanas, ritual sozinho colocará a mente automaticamente em modo produtivo. Crie também ritual de fim. 5 minutos revisando o que completou, planejando o próximo dia, organizando o espaço. Isso fecha ciclo mental e previne trabalho invadir descanso. Também, rituais de transição entre tarefas diferentes. Não pule de tarefa criativa para analítica sem pausa. 2 minutos de respiração ou alongamento resetam mente. Rituais parecem perda de tempo, mas na realidade economizam energia mental enorme, tornando transições eficientes. Você tem rituais de transição ou pula abruptamente? Inscreva-se e ative o sininho para rituais que preparam mente. Compartilhe para ensinar transições eficientes. Rituais otimizam estados mentais. O sétimo princípio é revisão e ajuste diário da produtividade mental. Napoleon Hill enfatizava: você não pode melhorar o que não mede e analisa. Produtores extremos são cientistas da própria produtividade. Andrew Carnegie tinha ritual noturno de 15 minutos. Revisava dia honestamente. Onde fui produtivo? Onde desperdicei energia mental? O que funcionou? O que ajustar amanhã? Melhoria contínua diária composta em resultados extraordinários. Henry Ford mantinha métricas de produtividade pessoal e da fábrica. Analisava semanalmente. Produtividade aumentou ou diminui? Por quê? Que variável mudou? Abordagem científica à produtividade. Thomas Edison tinha cadernos detalhados de experimentos incluindo o que não funcionou. Revisão constante evitava repetir erros e identificava padrões de sucesso. Aqui está o padrão. Maioria trabalha no piloto automático. Faz as mesmas coisas do mesmo jeito sem questionar eficiência. Produtores extremos tratam produtividade como experimento científico. Testam, medem, analisam, ajustam. A técnica prática. Todo fim de dia, 5 minutos de revisão honesta. Hoje eu planejei X horas de trabalho focado, executei Y. Por que a diferença? Que distração me pegou mais? Em que momento a energia mental estava no pico? Que ajuste farei amanhã? Anote respostas. Fim de semana, revise semana. Que padrões vejo? Que técnicas funcionaram melhor? Que vou experimentar semana que vem? Essa revisão constante cria ciclo de melhoria exponencial. Cada semana você fica ligeiramente mais produtivo. Após ano, diferença é astronômica. Sem revisão, você repete mesmos erros infinitamente. Com revisão, você elimina ineficiências sistematicamente e multiplica produtividade continuamente. Você revisa produtividade ou repete padrões cegamente? Inscreva-se e ative o sininho para melhoria contínua sistematizada. Compartilhe para ensinar abordagem científica. Revisão diária gera crescimento exponencial. Este é o momento da verdade final sobre produtividade mental extrema.
Você conhece agora os 7 princípios que criam produtividade tão alta que parece ilegal. Clareza absoluta de objetivo, blocos de foco intenso, eliminação brutal de distrações, energia mental gerenciada, sistema de captura mental, rituais de transição e revisão diária. Napoleon Hill passou 20 anos estudando e confirmando. Estes princípios, quando aplicados consistentemente, multiplicam produtividade não em porcentagens, mas em múltiplos. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, nenhum tinha cérebro sobre-humano. Todos tinham sistemas sobre-humanos. Metodologia que extraía máximo de capacidade mental humana normal. Aqui está a verdade libertadora. Você não precisa ser mais inteligente para ser exponencialmente mais produtivo. Você precisa operar sua inteligência existente com eficiência extrema. É a diferença entre motor comum rodando a 10% de capacidade versus 50%. Mesma máquina, output 5 vezes maior. Mas estes princípios não funcionam se você apenas entende intelectualmente. Funcionam apenas com aplicação disciplinada por mínimo 30 dias. Tempo necessário para transformar técnicas conscientes em hábitos automáticos. Após 30 dias de prática rigorosa, produtividade mental extrema se torna sua nova normalidade. E então você se torna aquela pessoa que outros observam e pensam: como é possível? A resposta não é dom, é disciplina. Não é talento, é técnica. Não é sorte, é sistema. Quando você finalmente opera com produtividade mental extrema, limites desaparecem. Objetivos que pareciam levar anos tomam meses. Projetos que pareciam impossíveis se tornam inevitáveis. Porque produtividade extrema não é apenas fazer mais, é se tornar mais. Versão de você que parece impossível hoje. Se você quer mente tão produtiva que parece ilegal, prove com os 7 princípios. Inscreva-se e ative o sininho. Compromisso com produtividade extrema diária. Compartilhe com 3 pessoas que trabalham muito, mas produzem pouco. Transforme-as. Comente. Produtividade extrema agora. Paz, qual princípio aplicará primeiro? Desafio, 30 dias. Implemente. Um princípio por semana. Objetivo cristalino diário. 3 blocos de 90 mab-miramin foco total. 0 vagueza. Máxima clareza. Distrações brutalmente eliminadas. Trabalho em picos de energia. Tarefas leves em vales. Sistema confiável de captura mental. Ritual de início. Desmaizimin. Ritual de encerramento. Sinkimimimin. Revisão diária de Sinkimirimin. Análise semanal de padrões. Ajustes contínuos baseados em dados. Responda sim ou não honestamente. Você tem clareza cristalina do que produzir hoje? Trabalha em blocos de foco intenso, não maratona dispersa. Elimina distrações brutalmente, não apenas gerencia. Aloca tarefas baseado em picos de energia mental. Tem sistema confiável que captura pensamentos aleatórios. Rituais preparam sua mente para estados produtivos. Você revisa e ajusta a produtividade diariamente. Pontuação: 0,2. Sim. Produtividade medíocre: 3,4. Sim. Produtividade média: pode multiplicar: 5, 6. Sim. Boa produtividade: refine: 7. Sim. Produtividade extrema: imparável. Opção: 1. Você continuará trabalhando duro. 8-10 horas dia com mente dispersa, distrações constantes, energia mal gerenciada. Produzirá resultados medianos eternamente. Em 5 anos, estará no mesmo lugar. Opção 2. Você aplicará os 7 princípios rigorosamente por 30 dias. Transformará a mente comum em máquina de produtividade extrema. Em 5 anos, terá alcançado o que leva 20 anos para outros. Qual opção você escolhe? Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Mesma estrutura cerebral que você. Diferença: sistema de produtividade extrema. Não eram sobre-humanos. Eram otimizadores obsessivos. Otimize seu sistema. Multiplique resultados. Não segunda-feira. Não quando tiver tempo. Agora. Hoje. Já. Porque cada dia com produtividade medíocre é dia de potencial desperdiçado. Você pode trabalhar 10 anos produzindo pouco. Ou 1 ano produzindo exponencialmente e alcançar o mesmo. A escolha é sua.
O tempo é agora. Produtividade tão extrema que parece ilegal começa hoje.